Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Bom, no vídeo anterior nós tratamos daquela roupa que a gente costuma ver o padre, não no momento da celebração, ainda que ele a esteja usando, mas nós vemos ele, por exemplo, em algum evento, em algum local, pregando e tudo mais, que é a roupa oficial do padre, a batina, né? E aí a gente explicou que a camisa ou a batina possui ali em cima aquela fitinha que não é fitinha, o nome correto é clergyman. Hoje eu quero falar para vocês daquilo que é propriamente da missa, né? Então a gente já começa dizendo assim: sim, o padre estará com a batina ou com a camisa com clergyman. Ela é uma gola especial, né? Que ele usa. Mas é logicamente você vê que ele, às vezes você nem vê a batina, tão pouco a camisa. Você vê muito mais roupas ali, ou ele completamente coberto, aparecendo apenas as mãos e o seu rosto, né? Podemos dizer que a cabeça. Isso quando, se ele ainda coloca o chapéu, aí é que você vê menos ainda. Mas essa é a ideia. A ideia é que ele desapareça e o Cristo cresça nele, né? Porque ele está em persona Christi no momento da missa. Então nós temos lá, além da camisa ou a batina, que tem lá o clergyman, né? Você terá também a túnica, que também é chamado de alva. Ela é uma vestimenta quase sempre de cor branca, e ela vai vestir os sacerdotes e os coroinhas, vai recobrir todo o corpo do padre. Por isso que você não vê a batina, né? Porque ela é toda branca. Então você vai ver que ele está todinho vestido. Quer dizer, imagine, batina, agora ele colocou a túnica. Só que você vai ver que essa túnica ela está amarrada por um cordão. Muitas vezes um cordão branco para prender. O nome desse cordão é cíngulo, né? Ele usa, aliás, tem um detalhe, eu não estou mencionando aqui, mas se você já entrou, quem já entrou na sacristia e teve a oportunidade de ver o local, né, que está próximo dos armários, ali onde o padre pega todas as roupas, há muitas vezes ali colado, plastificado em algum local, para que o padre, enquanto está se trocando, ele faz uma oração. Quem já esteve ali já prestou atenção que o padre, né, às vezes o padre já decorou, ele nem usa, né, grande parte já decorou, que faz isso todo dia, então eles nem usam. Então ali, para cada parte destas peças de roupa ao qual ele coloca, existe uma oração específica, tá? Eu não tenho essa oração, mas se você acompanhar o padre se vestindo, você vai ver que ele faz. Então, o símbolo é um cordão branco posto à cintura para prender a alva, ela fica presa. Bom, alguns padres usam sobrepeliz, mas você vai ver muito também coroinhas, né? Ela é usada sobre a batina, né? Em algumas comunidades também usada por cerimoniário. Você vê lá os coroinhas, o padre está completamente trajado, você vê os coroinhas com uma veste e você vê um deles que está com uma sobrepeliz. Ah, Leandro, qual que é a diferença? A diferença é que você vai ver que a sobrepeliz, ela também é branca, ela não vai até o final e ela tem uma renda, né? Então você vai ver que ela é um pouquinho diferente, muito bonita inclusive ela, tá? Temos também a estola. A estola é fácil, a estola você já deve ter visto. Ela é usada por cima da alva ou a túnica, é uma tira de pano, né, que ela vem pelos lados, né, uma de cada lado, que na verdade ele coloca sobre o pescoço, ela é uma peça inteira, né, ela não é cortada, e ele coloca, então ela fica sobre os dois lados do seu peito, né, do tórax, vai descer, vai chegar talvez até ali abaixo da cintura, né? O que ela significa? Ela é o símbolo do poder sacerdotal, e a cor vai variar de acordo com o tempo litúrgico. Além de ser usada na missa, ela também é na administração dos sacramentos e nos sacramentais. Se você já foi se confessar, você pode ter percebido que às vezes o padre está de batina, mas ele está com uma estola, né? Então, para uma estola menor, mas ele está usando uma estola sobre seus ombros. Mas você vai ver também que tem um rapaz que estará lá junto do padre, que ele usa uma estola, mas ela está na diagonal. Ela está ali na diagonal, e ela é a estola do diácono, a estola diaconal. Ela é muito semelhante, mas ela fica na transversal. Então, se você já viu, o padre está lá nos dois lados do ombro, um de cada lado,
né? E o outro tá na diagonal. Esse daí é o diácono. É o diácono, que também vai ter uma outra peça muito parecida com uma outra peça do sacerdote, né? Mas aí ela tem uma pequena diferença uma da outra, que é no caso a casula, que é o traje usado pelo sacerdote durante as ações sagradas. A casula é aquela que você vê com uma cor específica, ela é utilizada nas missas, nos domingos, solenidades e festas. Ela fica sobre, né, a túnica e a estola. Então, se você não está vendo a estola, ela está por baixo. O padre está assim com a estola, está com o símbolo, está com a túnica, está com a batina e ele coloca a casula. Ela acompanha a cor litúrgica. Já o diácono não usa uma casula, ele usa uma dalmática. Você vai ver que ela é um pouquinho diferente, né, como ela está. Né? Ela é própria do diácono, que usa sobre a alva e também sobre a estola. Também o bispo usa debaixo da casula em algumas ocasiões especiais. Né? Então, saiba que os padres estão com todas aquelas peças, né? Ele vai estar com a batina, ele vai estar com a túnica, ele vai estar com o símbolo, ele vai estar com a estola, com a casula, né? Então vai estar com todas aquelas peças. E ainda, né, quando ocorre, né, a adoração, procissão, bênção, aspersão, muitas vezes o padre usa, né, a capa pluvial. Né? Então você vai ver que para a bênção ele está lá. Né? Ela é uma capa comprida usada pelo sacerdote, também pelo diácono, para a bênção, procissões eucarísticas, aspersão dos fiéis com água benta. Logicamente, para fazer a procissão com o Santíssimo Sacramento, ele usa uma outra peça que chama-se véu humeral ou véu de ombros, né? Que é um manto usado pelos ministros, colocando sobre os ombros dos mesmos, com o qual eles seguram os ostensórios. Pode ver, ele não põe a mão no ostensório, né? Ele coloca com o véu humeral. Né? Veja que, olha o respeito, né? Tremendo isso, é bonito demais. Né? Temos também, né, que a gente falou, que os bispos usam algumas outras peças. Né? Por exemplo, a gente vê eles de chapéu, mas aquilo não é um chapéu. Não é um nome, o chapéu do bispo. Não. O nome correto é mitra. É um chapéu, sim, é um chapéu usado pelo bispo. O coroinha que fica encarregado de segurá-lo durante a celebração deve usar o véu humeral, né? E esse coroinha dá o nome de mitrífero, né? Assim como aquele que leva a cruz logo na procissão de entrada chama-se cruciferário. Esse é o nome que o coroinha ganha, né, ou o acólito, no momento lá da procissão de entrada. E temos o solidel. Solidel é aquele acessório que o bispo usa embaixo da mitra. Na celebração, geralmente o bispo usa o solidel em algumas partes em que ele usa a mitra sobre ele. Né? Então você vai ver que aí é um chapeuzinho menor, parece... Não sei nem como explicar isso, mas você está vendo a imagem, fica mais fácil de você entender o que é o solidel. Tem mais uma outra peça que muita gente vê, né? O Papa, né? O Bispo. Né? O do Papa é um pouquinho diferente, né? Mas é o báculo. Né? Todo mundo vê lá o Bispo quando entra, ele está com a mitra, né? Com a veste muito parecida com a do padre, só que mais, né? mais bonita até. E ele está lá com um báculo. Aí algumas pessoas falam, Leandro, eu não sabia que o nome era esse. Eu achava que esse nome tinha mais a ver com o seu sobrenome, senhor Leandro. Sim, a insígnia episcopal que representa o cajado que o bispo, pastor diocesano, usa para conduzir as ovelhas dele, né, a ovelha da diocese. O báculo é usado apenas no território de jurisdição do bispo ou fora dele com consentimento do ordinário do lugar. Então, quer dizer, o bispo vai usar o báculo na sua diocese. Ele usa com curva voltada para frente, na procissão, para ouvir a leitura do evangelho, para fazer homilia, para receber os votos, as promessas ou a profissão de fé e finalmente para abençoar as pessoas, salvo se tiver de fazer imposição das mãos. Aí ele não vai usar o báculo, lógico,
Quem já participou de missa de crisma vê, o báculo está lá guardadinho, ele estende as mãos, né? Ordenação também ele estende as mãos, então ele tem estas questões, né? O uso do báculo, a gente vê. Então tem várias questões. O Papa usa, né? Ele usa no lugar do báculo uma outra peça que também é uma cruz, né? É a férula, que é uma espécie de cruz hastil sem o crucificado. O báculo, que é um cajado, né, latim, né, é um cajado de metal com a ponta curva que o bispo leva nas celebrações litúrgicas como símbolo da sua missão de pastor. Né? E a férula é um objeto semelhante ao báculo, que você vê o Papa usando. O sumo pontífice usa em forma de cruz como insígnia. Alguns vigários usavam a férula como um globo, simbolizando jurisdição. Tá? Os bispos também usam uma cruz peitoral, né, que consta de um crucifixo usado com um cordão ou em corrente simples. Né, ela é usada sobre as vestes, exceto a casula pluvial e dalmática. Todavia, por especial concessão, o bispo pode usar a cruz sobre a casula. O cordão que sustenta a cruz em ocasiões litúrgicas, com vestes corais ou paramentos, é verde e dourado. Para os bispos e arcebispos, vermelho e dourado para os cardeais e dourado para o Papa. Em ocasiões não litúrgicas, a cruz peitoral é usada em cordão dourado simples, embora não seja proibido os bispos usarem cordão simples durante as ações litúrgicas, exceto nas vestes corais, onde o cordão verde ouro é obrigatório. Os arcebispos podem usar cruz de dupla haste, e todo mundo já deve ter visto, né? Já deve ter visto o bispo com um anel, né? O anel personificou o símbolo de autoridade, né? O anel episcopal, de dignidade, de preeminência. Ele é para a mão o que a coroa é para a cabeça. De igual modo, o anel episcopal contém estas características, uma vez que ele reflete a eminente autoridade, dignidade e preemência do prelado que o porta. Ademais, também é ele um símbolo da aliança espiritual que une o bispo com sua igreja. Com efeito, ele leva na mão direita, no dedo anular, pois é com esta que abençoa suas ovelhas, como penhor de lealdade e como símbolo de seu desponsório com a Santa Igreja. De sua fidelidade à esposa de Cristo utiliza um anel. Desde tempos remotos a Igreja faz esta correlação. Isso é muito bonito de ver. Né? Então você tem aí vários símbolos. Né? É muito legal, isso enriquece a celebração. Eu não entendo às vezes o pessoal querer, não é negar, mas não usar estas vestes ou empobrecer a celebração, né? O padre tem a oportunidade de utilizar estas vestes e aí ele põe menos coisas, né? Eu acho que isso tira a riqueza e a beleza daquilo que estamos participando, né? Então, que os padres possam usar as vestes, os bispos, e que também todos os objetos que a gente vê na missa possam ser utilizados e sempre isso para dar mais dignidade à celebração, dar mais beleza, né? Não tem problema nenhum a coisa ser mais bonita, né? Em tudo que as pessoas fazem, elas tentam dar beleza. Então, por que não na celebração ao qual estamos honrando aquele que é? Né? Então, pense nisso, isso é muito bom, que a gente possa participar, né, com alegria e ver todos esses símbolos lá aparecendo, o momento que coloca, o momento que coloca outra peça, isso nos ajuda e enriquece a nossa oração. A todos vocês, que Deus os guarde.